E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a este módulo do curso no qual faremos o estudo a respeito das operações com frações. Então bora começar com a situação problema aqui, que diz o seguinte. Helena pretende fazer um bolo, ela vai precisar de um terço de uma cartela de ovos que contém 12 ovos. Quantos ovos Helena irá gastar? Então eu sei que a cartela tem 12 ovos, eu vou pegar um terço desse valor. Calcular um terço de um número, basta fazer a multiplicação de um terço vezes 12. Então um terço vezes 12, 1 vezes 12 dá 12, 12 dividido por 3 é igual a 4. Portanto, Helena gastará 4 ovos. Então, em toda situação que envolve calcular uma fração de um número, basta fazer a multiplicação desta fração por esse valor. Aqui temos uma segunda situação que diz o seguinte: Mariana está fazendo trufas para vender na faculdade. Ela já fez 16 trufas, o que corresponde a um quarto do número de trufas que deseja vender no dia. Qual o total de trufas que ela irá fazer? Então vamos pensar da seguinte maneira: eu tenho um quarto, ou seja, um inteiro dividido em 4 partes, podemos representar desta forma. Essa parte em verde aqui representa um quarto dessa fração, e um quarto corresponde a 16, ou seja, um quarto corresponde a 16 trufas. Aí podemos pensar o seguinte: cada parte dessa fração representa um quarto. Então, cada parte representa 16 trufas. Podemos completar. Então, temos aqui 4 quartos que representam o inteiro. Então, 4 quartos seria 4 vezes 16, que resulta em 4 quartos sendo inteiro, correspondente a 4 vezes 16, que é igual a 64. Portanto, Mariana vai fazer 64 trufas. Vamos analisar a terceira situação, que diz o seguinte: Matheus comprou 20 garrafas de refrigerante para revender. Ao final do dia foram vendidas 4/5 dessas garrafas. Quantas garrafas foram vendidas? Primeiramente, vamos pegar a fração que representa um inteiro aqui. A fração que representa um inteiro, a gente vai pegar um inteiro e dividir em 5 partes. Lembrando o seguinte, olha, o número de baixo do denominador representa a quantidade de divisão, e o número de cima do nosso numerador a quantidade de pedaços que vamos pegar, né? Partes dessa fração que vamos pegar. Como eu estou representando um inteiro, então eu estou pegando 5 de 5, que corresponde a 20. Então, 5/5 corresponde a um inteiro, que corresponde a 20 garrafas, que é o total. Daqui, se a gente pegar apenas 1/5, estaremos pegando então 4 garrafas. 20 dividido por 5 corresponde a 4. Então, quanto corresponde então 4/5? Basta pegar 4 partes dessas. Pegando 4 partes, estamos pegando 4/5. 4, 4, 4, 4 vezes aqui, vai corresponder a 16. Então, 4/5 corresponde a 4 vezes 4, que é igual a 16. Portanto, foram vendidas aqui um total de 16 garrafas. Agora veremos como obter frações equivalentes. Para isso, vamos considerar esses três inteiros sendo do mesmo tamanho. Então, tenho três imagens aqui diferentes, com divisões diferentes, representando a mesma quantidade. Na primeira, eu tenho 4 partes, e 3 partes dessa figura está colorida, então eu tenho a fração 3/4. Aqui, eu tenho uma figura dividida em 8 partes iguais e tenho 6 partes coloridas, então eu tenho a fração 6/8. Aqui eu tenho uma figura dividida em 12 partes iguais e 9 delas estão coloridas, então eu tenho a fração 9/12. Concluímos que as frações 3/4, 6/8 e 9/12 representam a mesma parte da figura. Se vocês repararem aqui pela parte geométrica visual, vocês vão reparar que a parte colorida está representando a mesma quantidade, ou seja, a mesma porção do inteiro. Portanto, dizemos que são frações equivalentes. Então, ser fração equivalente significa que, embora sua notação, sua escrita seja diferente, elas representam a mesma quantidade daquele inteiro. Então, 3/4 é igual a 6/8, que é igual a 9/12. Daí podemos afirmar o seguinte: duas ou mais frações que representam a mesma porção da unidade são chamadas frações equivalentes. Uma propriedade importante: as frações 3/4, 6/8 e 9/12 são equivalentes. Partindo de 3/4 temos, a partir da primeira fração podemos obter as demais. De que maneira? 3/4 para 6/8, repare o seguinte: do 3 para o 6 basta multiplicar por 2, 4 para 8 basta multiplicar por 2. Do mesmo modo, podemos sair de 3/4 e ir para 9/12, ou seja, de 3 para 9 basta multiplicar o numerador por 3 e o denominador por 3 também. 3 vezes 3 dá 9, 4 vezes 3 é igual a 12. As frações 3/6 e 2/4 e 1/2 são equivalentes. Para chegar na fração 1/2 temos. Vamos fazer o processo contrário agora. Temos a fração 3/6 e vamos reduzir uma fração equivalente 1/2. Para isso, basta dividir o numerador por 3, o denominador também por 3. 3 por 3 dá 1, 6 por 3 é igual a 2. Do mesmo modo, 2/4 para 1/2, eu divido o numerador por 2 e o denominador por 2 também. 2 por 2 dá 1, 4 por 2 é igual a 2. De uma forma geral, temos o seguinte:
Quando multiplicamos ou dividimos o numerador e o denominador de uma fração por um mesmo número diferente de zero, obtemos sempre uma fração equivalente à fração dada. Então, para se obter frações equivalentes, basta multiplicar ou dividir numerador e denominador por um mesmo valor. Agora veremos como fazer a simplificação de frações até obter frações irredutíveis. Simplificar uma fração significa obter uma fração equivalente à fração dada escrita com termos menores. Temos aqui a fração 24/36, iremos simplificar até obter uma fração irredutível. Primeiramente, copiamos a fração 24/36. Repare que 24 e 36 são números pares, então podemos dividir tanto o numerador quanto o denominador por 2. Fazendo isso, obtemos o número 12 e 18. 24 por 2 dá 12, 36 por 2 é igual a 18. Dá para dividir por 2 novamente, então vamos fazer isso. 12 por 2 dá 6, 18 por 2 é igual a 9. Aqui não dá para dividir por 2 novamente, a gente vai dividir agora por 3. 6 por 3 vai dar 2 e 9 por 3 é igual a 3. E aqui obtemos uma fração irredutível. Repare que a forma de escrita, tanto o numerador quanto o denominador, são com números menores. Podemos fazer isso aqui de uma outra maneira, de uma forma mais imediata, que é dividir tanto o numerador quanto o denominador por 12. Fazendo isso, obtemos a fração também 2/3. 24 dividido por 12 é igual a 2 e 36 dividido por 12 é igual a 3. Portanto, podemos concluir que 24/36 pode ser reduzida à fração 2/3. Então, quando a gente for fazer a redução de frações ou simplificar frações, vamos dividindo tanto o numerador quanto o denominador por um mesmo valor, até não conseguir fazer isso mais. Dito de outra maneira, para simplificar uma fração, devemos dividir o numerador e o denominador da fração dada por um mesmo número maior que 1. Então, sempre fazemos essa divisão dessa maneira. Agora veremos como reduzir duas frações ao mesmo denominador. Observe as frações 1/2 e 1/5. Elas possuem denominadores diferentes. Vamos encontrar frações equivalentes a elas com o mesmo denominador. Primeiramente, vamos fazer a representação geométrica da primeira fração. Temos aqui 1/2 e a segunda temos aqui 1/5. O que temos que fazer aqui? Temos que pensar o seguinte: vamos reduzir, primeiramente, encontrar uma fração equivalente a essa que tenha o mesmo denominador da fração equivalente a essa. Tenho aqui no denominador o número 2 e aqui o número 5. A gente pode pensar na ideia de MMC. Qual o menor múltiplo comum de 2 e de 5? Nesse caso, como os 2 é primo, bastaria fazer a multiplicação de 2 vezes 5, obtemos o número 10. Então, 10 é o menor múltiplo comum de 2 e 5. Isso significa que vamos fazer uma subdivisão nessa imagem aqui em 10 partes, e nesse caso aqui, como já está dividido em 5, basta dividir ao meio que teremos 10 partes iguais. Aqui tem duas divisões. Se eu dividir aqui em linhas horizontais, vamos obter então 10 divisões. Dessas 10 divisões, vocês podem observar o seguinte, olha. Aqui agora eu tenho uma fração que representa 5 décimos, que é equivalente à fração 1/2. Então 5 partes de 10 eu tenho 5 décimos, que é uma fração equivalente a 1/2. Aqui, como já tinha 5 divisões, se eu dividir ao meio eu vou obter 10 partes iguais. Então, dividindo ao meio temos aí 10 partes iguais. E dessas 10 partes eu tenho duas coloridas, então eu tenho 2 décimos. A fração 2 décimos é equivalente à fração 1/5 e tem o mesmo denominador que a fração 5 décimos. Portanto, 1/2 é equivalente a 5 décimos e 1/5 é equivalente a 2 décimos. Essas frações têm o mesmo denominador, então poderíamos fazer a soma dela caso estivesse pedindo isso aqui na ideia do enunciado aqui. Então, eu reduzi duas frações de denominadores diferentes ao mesmo denominador. A intenção aqui é vocês entenderem o que acontece. Esse processo de fazer desenho é só para vocês entenderem. Na prática, isso é um pouco inviável toda vez que vocês forem fazer conta. Por isso que a gente aprende a utilizar lá o algoritmo da soma de frações, que é o que veremos depois. Uma observação importante a ser feita para que não haja dúvida é o seguinte, olha, embora essas figuras sejam divididas em 10 partes, o tamanho aqui dessas imagens, embora seja diferente em relação à questão gráfica, elas ainda representam a mesma quantidade, porque se trata do mesmo inteiro. Então eu tenho 10 partes de um inteiro e aqui eu também tenho 10 partes de um inteiro. Se eu pegar uma parte dessa e uma parte dessa, eu estou pegando a mesma quantidade, embora a representação gráfica aqui seja diferente. Então só para que não haja dúvida quanto à questão da representação gráfica, ok? Agora veremos como que se dá a soma de duas frações de mesmo denominador. Sabemos da regra que mantemos o denominador e somamos apenas os numeradores, mas vamos ver isso aqui de uma forma gráfica. Primeiramente, a representação da fração de um inteiro aqui, dividida em 9 partes iguais, e aqui pegamos 5 partes, representado então por 5 nonos. Vamos somar a fração 2 nonos. Somar 2 nonos, basta pegar mais duas partes dessa fração, temos aqui então 2 nonos.
Somando tudo isso, vamos ter uma fração de 7 nonos. 5 nono mais 2 nono equivale a 7 nonos. Representado de outra maneira, 5 nono mais 2 nono é igual a 7 nonos. Por isso, mantemos o nosso denominador e somamos apenas os numeradores. Isso é válido para a subtração também. Então vamos analisar aqui. Calcular a subtração de 5 nono menos 2 nono. Na forma de representação gráfica, temos aqui a fração, primeiramente, dividida em 9 partes iguais. Temos aqui a fração 5 nonos e agora vamos retirar 2 nono. Retirar 2 nono é retirar essas duas partes aqui. Retirando, obtemos então a fração aqui de 3 nono. 5 nono menos 2 nono, mantemos o denominador que é o 9 e fazemos a subtração dos numeradores. 5 menos 2 é igual a 3. Então, se tratando de adição e subtração de frações de mesmo denominador, mantemos os nossos denominadores e fazemos a soma ou a subtração dos nossos numeradores. Na próxima aula, eu mostrarei aqui como que decorre a soma e a subtração de frações com denominadores diferentes.